Olá, vou resolver neste vídeo uma questão do 11º ano sobre geometria, uma questão que saiu num dos exames intermédios, penso que foi 2009. A questão consiste no seguinte: considera um referencial OXY, a reta R e o plano alfa, definidos respectivamente por as seguintes equações. A reta R, temos aqui a equação cartesiana da reta R, x igual a y sobre 2, igual a z sobre 3, e vemos também aqui a equação geral do plano, onde alfa é igual a 3x menos z igual a 0. Isto era uma questão de escolha múltipla. O que eles nos pedem aqui é qual é a interseção da reta R com o plano alfa. Eu coloquei aqui este exercício porque muitas vezes vocês são questionados com estas interseções e começam logo a desenvolver um sistema, a intersetar as equações. E o que a dica que eu vos queria dar, o que eu vos queria chamar a atenção era para o seguinte: é importante, antes de começarem logo a desenvolver o sistema, fazerem um rastreio a algumas posições especiais entre a reta e o plano alfa, porque acaba por ser uma resolução bem mais simples do que o sistema, que é sempre um bocado trabalhoso. Então, as posições especiais que vocês deverão ter atenção, neste caso da reta com o plano, são as seguintes. Podemos ter o caso onde a reta e o plano são paralelos, paralelismo, ok? E o que é que vai acontecer se tivermos esse caso? Vou então desenhar aqui o nosso plano alfa, ok? Aqui é alfa. Vou então colocar a reta R, que neste caso seria paralela ao plano alfa, ok? Esta é a reta R. O que eu vou posicionar agora será exatamente aquilo que nos vai permitir chegar à conclusão sobre a posição entre os dois. O que eu vou desenhar aqui é o vetor normal ao plano, e já deverão saber isto: o vetor normal ao plano é sempre perpendicular com o próprio plano. Okay? Esse será o normal, o vetor normal de alfa. E vou também posicionar o vetor diretor da reta R. E o vetor diretor da reta R tem sempre a direção da reta. Okay? Então, por exemplo, seria este vetor aqui. Este é o vetor diretor da reta R. Bem, agora reparem o seguinte: se realmente existe paralelismo, se o plano é paralelo à reta, então qual é a posição dos dois vetores, do vetor diretor da reta e do vetor normal ao plano? Bem, podemos ver aqui que isto é exatamente perpendicular. Como? Então, se a reta R for paralela com alfa, o que podemos concluir é que o vetor normal ao plano alfa é perpendicular com o vetor diretor da reta R, ok? E isto vai implicar, isto aqui é que é importante, vai implicar, se os dois vetores são perpendiculares, isto implica que o produto interno entre os dois seja igual a zero, ok? Esta aqui é que é a noção importante. Se uma reta é paralela com um plano, o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano são perpendiculares, logo o produto interno será exatamente zero. Outra posição especial que deverão ter atenção é se der o caso da reta for coincidente com o plano. É o caso da coincidência, ok? Eles são coincidentes. O que é que irá suceder neste caso? Então eu tenho aqui o plano alfa, e se a reta R é coincidente com o plano, então ela está contida no plano, ok? Será, por exemplo, isto aqui seria a reta R. Vou posicionar agora os vetores diretores, o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano. Repara, o vetor normal será sempre perpendicular ao próprio plano, ok? Então este é o vetor normal do plano alfa. E vou posicionar o vetor diretor da reta. Okay? O vetor diretor da reta seria, por exemplo, este vetor aqui, tem a direção da reta, ok? Este é o vetor diretor da reta R. Qual é a posição entre os dois? Exatamente perpendicular. Se uma reta é perpendicular a um plano, então será perpendicular a todas as retas que estão contidas no plano. O que acaba por acontecer é que estes dois vetores são perpendiculares. Então, mais uma vez, o que temos aqui
será esta situação. Se alfa, se R, peço desculpa, se a reta R, ok, se R está contida em alfa, então o vetor diretor da reta R será perpendicular com o vetor normal do plano alfa. O que isto implica, exatamente, é então que, mais uma vez, o produto escalar entre os dois vetores será zero. Okay? Se os dois vetores são perpendiculares, o produto escalar será zero. Bem, aqui vocês podem ter uma questão. Bem, neste caso, onde eles são paralelos e onde a reta e o plano são coincidentes, existe a mesma coisa. Então repara no seguinte. Então, se eu aplicar o produto escalar e realmente ele for zero, o que é que eu vou dizer? A reta é paralela ao plano ou é coincidente? Como é que eu posso depois discriminar em qual destas situações estamos? O que depois te vai servir para poderes tirar esse tipo de conclusão será a seguinte abordagem. Eu vou, por exemplo, posicionar aqui um ponto da reta R, ok, P, sendo P um ponto que pertence à reta R, e vou fazer a mesma história aqui na situação de baixo. Bem, neste caso, a reta R é paralela ao plano, os dois vetores são perpendiculares, o produto escalar dá zero, mas este ponto P pertence ao plano ou não? Neste caso não, ok? Então, neste caso aqui, o ponto P não pertence a alfa. E o que é que acontece neste caso aqui? Se a reta estiver contida dentro do plano, se for coincidente com o plano, o ponto P, neste caso, já vai pertencer ao plano alfa. Então, neste caso, o ponto P pertence a alfa. Se estiveres numa destas situações, onde o produto escalar te dá zero, o que depois te vai permitir saber qual é a posição, se serão paralelos ou serão coincidentes, é aqui o ponto P. E repara, através da equação cartesiana podemos tirar as coordenadas de um ponto que pertence a R. Pegando nessas coordenadas, se utilizarmos a equação do plano e substituirmos as variáveis da equação do plano pelas coordenadas do ponto P, se aqui obtivermos uma igualdade, o que quer dizer é que P pertence realmente ao plano alfa. Então estamos neste caso aqui de baixo, onde a reta está contida no plano. Se ao colocar as coordenadas de um ponto da reta R, aqui a gente não obtiver uma igualdade, então estaremos neste caso aqui, onde o ponto P não pertence ao plano. Okay? Esta é a forma de depois conseguirem discriminar se a reta e o plano são paralelos ou coincidentes. Ainda terão outra situação, que é o caso, deixem-me colocar aqui, que é o caso de serem perpendiculares. Okay? A reta e o plano podem ser perpendiculares. Okay? E o que é que acontece com os dois vetores? Neste caso, onde a reta e o plano são perpendiculares. Então vou fazer aqui o desenho. Okay? Temos então aqui o plano alfa. E vou desenhar então a reta de forma a que esteja na posição perpendicular. Tenho aqui então a reta R, ela interseta aqui o plano e continua por aqui. Okay? Esta será a reta R. O que eu vou fazer agora será exatamente desenhar os dois vetores diretores. Okay? O vetor diretor do plano será sempre perpendicular em relação ao próprio plano. Okay? Temos aqui o vetor normal de alfa. O vetor diretor da reta, como podes ver, terá sempre a direção da reta. Okay? Esta seria uma possibilidade. Temos então aqui o vetor diretor da reta e repara, nesta posição da reta é perpendicular ao plano, qual é a posição entre os dois vetores? Olhando aqui para o desenho, penso que não há grandes dúvidas. Se a reta é perpendicular, faz também então aqui 90 graus. Então estes dois vetores são paralelos. Okay? Então qual é a conclusão que a gente pode tirar daqui? Se R é perpendicular com alfa, então o vetor diretor de R será paralelo com o vetor normal de alfa. Qual é a implicação desta situação aqui? O que temos então é que o vetor R será colinear, okay, com o vetor normal. Se esta situação que vemos aqui acontecer, então a reta e o plano são perpendiculares entre si. O que vamos fazer agora é, com a equação cartesiana da reta e com a equação geral do plano, verificar qual é a interseção.
antes de fazer o sistema. Repara, se nenhuma destas situações se verificar, então o que temos é a reta a ser secante com o plano. Então teríamos neste caso uma situação deste género. A reta não é paralela, não está contida no plano, é secante, nem é perpendicular, é secante, interseta aqui o plano, e a resolução disto terá de ser através de um sistema. Okay? Para resolver esta situação aqui, se não for nenhuma destas, aí sim vão para o sistema. Fazendo este rastreio inicial, podem evitar essa resolução do sistema, okay? Porque é muito mais simples verificar estas três situações do que resolver o sistema. Então é exatamente isso que eu vou fazer neste caso. Temos então aqui a equação cartesiana da reta R, a equação do plano alfa. O que eu vou fazer em primeiro lugar será, através da equação cartesiana, retirar o vetor diretor, okay? E também um ponto que pertence à reta, pode ser importante. Então, o vetor diretor da reta R, se estão familiarizados com a equação cartesiana, e deverão estar, porque eu neste vídeo não vou explicar, é uma questão de consultarem a fórmula se não estiverem familiarizados, mas as componentes do vetor diretor encontram-se sempre aqui no denominador das vossas variáveis. Depois terão de ter alguns cuidados, no caso de aparecer alguma variável negativa, terão que fazer ainda um arranjo antes de poder tirar as componentes do vetor. Neste caso não, já está tudo na forma genérica, então não há problema nenhum. É só retirar então as componentes do vetor, que se encontram sempre nos denominadores. Então o vetor diretor desta reta R será exatamente 1, 2, 3. Vou também retirar um ponto que pertence à reta, porque também é possível através da equação cartesiana. Se lembrarem da equação cartesiana, é x menos x0 sobre o 1 igual a y menos y0 sobre o 2 igual a z menos z0 sobre a componente 3 do vetor. x0, y0 e z0 são as coordenadas de um ponto que pertence à reta, o 1, o 2 e o 3 serão as componentes do vetor diretor da reta. Olhando para esta forma, o que eu tenho aqui exatamente é x menos 0, okay? Y menos 0 e z menos 0. Para eu não ter nada, estou nessa situação. Então um ponto que pertence à reta é exatamente o ponto 0, 0, 0. Okay? Vou fazer então a mesma situação, mas agora aqui para a equação do plano. Na equação do plano, o que eu vou retirar é exatamente o vetor normal ao plano, cujas componentes são exatamente os coeficientes que estão agarrados às nossas variáveis. Okay? Então a componente 1 é 3, porque é o 3 que está aqui associado ao x. Se não temos y, é porque teríamos 0y, okay? Porque aqui teríamos eventualmente 0y, só como 0y é 0, deixamos de ter y, mas a componente do vetor, ela existe e será 0. No caso do z, o que temos aqui é menos 1z, então a componente do vetor normal ao plano será menos 1. Retirada esta informação, ok, vamos então explorar aquelas situações. O caso mais fácil que vocês podem ter será então, por exemplo, se os dois vetores forem paralelos, serão colineares e isso é o mais fácil de retirar logo à partida. Vamos então aqui explorar se R é paralelo com o vetor normal ao plano. Será que isto é verdade? Vamos ver. Para isto ser verdade, o que terá de acontecer então é R ser colinear com o vetor normal, então o vetor R terá que ser igual a k, uma constante, vezes as componentes do vetor normal, vezes aqui o vetor normal de alfa. É uma questão agora de posicionarmos as componentes. Ok? Vetor R tendo componentes então 1, 2, 3, e isto teria de ser igual a um determinado fator, a uma determinada constante, a multiplicar pelo vetor normal de alfa, que será este 301. Menos 1, desculpem. Menos 1, ok, vamos então verificar se existe de facto um fator que ao multiplicar por estas componentes obtemos aquela. Para fazer isto temos 1 igual a k vezes 3, 1 igual a 3k. O que temos aqui será 2 igual a k vezes 0, então teremos aqui 2 igual a 0, ok? Já temos aqui alguma indicação que não serão colineares. Na terceira componente temos 3 igual a k vezes menos 1 a menos k. Aqui o k dá 1/3, aqui o k dá menos 3, aqui também não temos nada, ok? Então eles não são colineares. Neste caso, isto é mentira, ok? Eles não são colineares, logo
se não são paralelos, se os dois vetores não são colineares, não são paralelos, então a reta não será perpendicular ao plano. Ok? Vamos então à procura desta situação aqui, se os dois vetores se serão perpendiculares. Ou então dividir isto aqui e vamos à procura desta situação. Será que o vetor normal de R é perpendicular? Será que o vetor diretor da reta R é perpendicular com o vetor normal ao plano? Será que isto é verdade? Para isto acontecer, o que é que tem de suceder? Para isto acontecer, então, o produto escalar, ok, entre o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano terá de ser zero. Nós vamos à procura aqui desta situação, se este produto escalar realmente é zero ou não. Então, temos isto aqui, vamos quais são as componentes do vetor R. 1, 2, 3 e vamos à procura do valor desse produto escalar de R com o vetor normal. O vetor normal tem estas componentes 3, 0 e menos 1. Aplicando aqui a lógica do produto escalar, e se estão relembrados, é a multiplicação das componentes 1 mais a multiplicação das componentes 2 mais a multiplicação das componentes 3. Isto não tem nada a ver com distributiva, atenção. Então, 1 vezes 3 são 3. Depois, mais 2 vezes 0 e 2 vezes 0 são 0. É 0. Depois, mais 3 vezes menos 1 e 3 vezes menos 1 é menos 3. Ok? E 3 mais 0 menos 3, 0 não é nada, 3 menos 3 e isto dá 0. Ok? Então, como o produto escalar é 0, aqui repara, como o produto escalar do vetor diretor da reta R a um vetor normal de alfa é 0, então o vetor R é perpendicular ao vetor normal. E agora repara, se esta situação acontece, que posição é que tem a reta com o plano? Voltando aqui atrás, podemos ver dentro desta situação, ok? Dentro desta situação existem duas hipóteses, ou a reta é paralela ao plano, ou então a reta está contida dentro do plano. Quem vai discriminar qual destas situações é a verdadeira? Será exatamente aqui o ponto P. Se o ponto P pertencer a alfa, então a reta é coincidente com alfa. Se o ponto P não pertencer a alfa, então a reta é paralela ao plano alfa. É isso que vamos ver aqui. Okay? Vou então pegar aqui nas coordenadas do ponto P. Então tem P nestas coordenadas, 0, 0, 0. E o que eu vou fazer é ver se este ponto pertence ao plano. Ok? Tendo a equação do plano alfa, que é 3x menos 0 menos z igual a 0. Como é que eu vejo se este ponto pertence ao plano? Eu vou introduzir as coordenadas do ponto, vou substituir as coordenadas do ponto pelas variáveis da equação do plano. Se obtiver uma igualdade, o ponto pertence. Se não obtiver uma igualdade, o ponto não pertence. Então, substituindo aqui a coordenada x ali pelo 3, o que eu tenho é 3 vezes 0. Pois não existe y, então eu não vou usar esta coordenada, e depois menos z, e aqui a coordenada z do ponto também é 0, então tenho 3 vezes 0, menos 0 igual a 0. O que eu tenho aqui, 3 vezes 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 0 igual a 0. Então, como obtivemos uma igualdade, então P pertence a alfa. E se P pertence a alfa e os dois vetores são perpendiculares, a reta, então, a reta R está contida em alfa, está contida no plano alfa. Então, agora é uma questão de dar a resposta. Se a reta R está contida no plano, a interseção da reta R com o próprio plano, obtemos a reta R. Se ela está contida, a interseção entre os dois será exatamente a reta. Então, resposta D. Ok? Fica então aqui a sugestão. A dica maior que eu vos queria dar aqui era exatamente esta situação. Não partam logo para a resolução de um sistema quando vos pedem a interseção. Muitas vezes, fazendo este rastreio inicial, evitamos a resolução do próprio sistema. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar-vos. Um grande abraço.